Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinário da CNA, a Central Nacional de Astrologia. E hoje nós temos o prazer de receber o renomado astrólogo Douglas Marney para nos apresentar a técnica Árvore dos Dispositores. O Douglas Marney, ele é arquiteto, estuda astrologia desde 1977. Ele é apaixonado por mitologia em suas diversas formas de expressões culturais. Ele também gerencia a página Mitologia e Arte no Facebook. Ele é autor também do livro O Anel de Nibelungo, O Conflito entre o Amor e o Poder, da editora Apres, de 2017. Boa noite, Douglas, seja muito bem-vindo. Boa noite, Kátia. Então, bom, como é que vai funcionar esse webinário hoje? O Douglas vai começar contando um pouquinho do histórico da técnica para nós, depois ele vai explicar como funciona essa técnica. Posteriormente, ele vai apresentar alguns exemplos e na parte final a gente vai abrir para vocês perguntarem via chat, tá bom? Então, podemos começar, Douglas. Kátia, é o seguinte, a árvore dos dispositores vem da regência dos signos. Cada signo tem um planeta regente, seja ela moderna ou antiga. Antiga com os 7 planetas e moderna com os transaturninos. Eu prefiro usar a moderna para fazer a árvore. O que não podemos fazer jamais é misturar os regentes antigos. Por exemplo, Marte é regente antigo de Escorpião. Mas aí, se você escolhe fazer a técnica com os regentes modernos, você nunca vai lembrar que o Marte é regente de Escorpião. Ele continua sendo somente regente de Áries, senão não dá uma estrutura perfeita. Então, da regência dos signos, por exemplo, hoje nós estamos com o Sol em Leão, ele está na sua casa, Mercúrio está em Virgem, está em Leão, Vênus e Marte estão em Virgem, se não me engano. Deixa eu ver aqui o mapa do dia. É isso mesmo. Então, Vênus, ela está em Virgem, ela está à disposição de Mercúrio, que está em Leão, que está à disposição do Sol. Então, o Sol hoje é o dispositor de todo esse pessoal. Geralmente, quando o Sol está em Leão, ele fica no topo da árvore. Então, fica essa estrutura. A pessoa que está no signo do outro está à disposição do seu regente, ou seja, ele é um subalterno. E aí começam a se desenvolver uma estrutura. E qual a importância da árvore? A árvore, você vai ver quais as áreas do mapa que são mais ativadas por aqueles planetas que têm mais força, que são os regentes dos outros. Eles têm uma ascendência sobre os demais. E quando eles têm essa força, aquela área do mapa se torna mais evidente, a pessoa tem mais acontecimentos naquela área do mapa. Então, essa é a técnica da árvore dos dispositores. Você constrói uma estrutura que é um método auxiliar da interpretação do mapa. É diferente da estrutura dos aspectos. Os aspectos vêm do latim aspectum, que significa olhar. Então, os aspectos, o que são? Como um planeta olha o outro no mapa. Se ele está em quadratura, se ele está em trígono, se ele está em oposição, conjunção, é como ele olha o outro. Aí, na árvore dos dispositores, a gente vai notar quem está dominando a casa onde o planeta está e qual a relação que esse planeta que está lá naquela casa tem com o seu dispositor. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Você quer começar contando um pouquinho o histórico da técnica, para daí depois a gente entrar um pouquinho mais profundamente na técnica? Eu conheço essa técnica de uma apostila do Valdemir Benedetti. Inclusive, eu tenho aqui no PowerPoint que, em 2017, eu fiz uma palestra sobre essa técnica lá na Gaia.
E aí eu fiz uma homenagem a ele, que esse ano faz 10 anos da sua morte, então nós estamos sempre lembrando de tudo que ele nos proporcionou, toda a batalha que ele teve pela astrologia e, e toda a importância que ele tem para isso que nós estamos vivendo hoje, né? Quer falar um pouquinho do Valdenir, para quem não o conheceu, Douglas? Bem resumido, assim? Bom, o Valdenir, da minha experiência que eu tive com ele, eu conheci na década de 90, mas nós bebemos da mesma fonte. Ele estudou com Vanderlei Vernili desde 1977. Nós começamos a estudar com ele. O Vanderlei Vernili foi um dos pioneiros do ensino. Ele dava aula de graça para uma turma de mais ou menos 400 pessoas num salão de... não sei se vocês estão vendo, esse é o Valdenir. Em 1990, ele escreveu essa técnica de interpretação sintética do mapa astral, professor Valdenir, e, como eu disse, depois eu encontrei com ele de novo na escola do Maurice Jacoel, escola Girassol, lá na Vila Madalena. E aí nós voltamos a nos encontrar e eu comecei a ter aulas com ele, e uma das técnicas que ele me ensinou foi essa da árvore dos expositores. Eu sempre uso, porque é uma técnica que nos auxilia a ver um mapa sobre uma outra perspectiva. Que constrói-se uma interação de forças diferente daquela que, por exemplo, dos aspectos, ou se o nascimento foi diurno, noturno, uma maior afluxo de planetas no hemisfério superior ou no inferior, maior afluxo no hemisfério leste, no hemisfério oeste. Então, é uma outra estrutura auxiliar que nos possibilita entender melhor o mapa. O mapa sempre fala por si. Tem pessoas que não necessitam dessa técnica, mas eu acho muito interessante para ter uma outra visão da estrutura do mapa, inclusive para a própria pessoa, né? Para o autoconhecimento. Legal. O Valdenir, ele faleceu em 2009, mas ele participou de inúmeros congressos, tanto aqui quanto no Rio. Ele organizou livros, ele escreveu. Então, é uma pessoa que nos faz muita falta. Ele era capricorniano, ascendente escorpião, com lua em Capricórnio. E há 10 anos ele já não está entre nós, mas sempre que podemos, a gente faz uma justa homenagem a ele. Excelente. Então, acho que agora a gente já pode entrar na técnica mesmo, continuando a tua explicação. Vamos começar, então. Naquela palestra, eu falei sobre 5 cantoras e como que era o mapa delas e como que a gente chegava na árvore, né? A primeira cantora é Edith Piaf, que ela nasceu em 19 de dezembro de 1915, às 5 horas, em Paris. Eu vou colocar aqui a árvore dela, o mapa e a árvore. Ela é ascendente escorpião, tem o Sol em Sagitário e a Lua em Gêmeos, a 0 graus de Gêmeos. A Edith Piaf, ela foi uma pessoa que teve uma vida muito sofrida. A mãe era cantora de cabaré e o pai era acrobata de rua. Então, ela sempre viveu no submundo. E ela
começou a sobreviver, inclusive, do seu canto com 15 anos, cantando na rua. Aos 18 anos, ela foi descoberta por um Louis Leplé, um cara que levou ela para a vida artística. E aos 20 anos, ela já era famosa, muito precoce. Então, você vê aqui a árvore dela. Tem, primeiro, um Netuno, que está em Leão, à disposição do Sol, e este está em Sagitário, à disposição de Júpiter. Júpiter, por sua vez, está em Peixes, fechando esse primeiro o que eu chamo de topo da árvore, né? Que são aqueles planetas que têm mais influência no mapa. Por que você pegou Netuno primeiro? Né? Não, isso aqui é um looping, é um circuito fechado. Como os demais, é uma questão de representação. O topo que tem importância. Esses 3 planetas, que vamos dizer assim, são o conselho diretor do mapa dela. E eles ficam lá em looping, e um tem tanta influência quanto o outro. Depois, você começa a descer. Nós temos aqui o Mercúrio em Sagitário, à disposição de Júpiter, que, por sua vez, tem a Lua em Gêmeos, à disposição de Mercúrio. A Lua tem Saturno e Plutão em Câncer. E, por último, nós temos a Vênus em Capricórnio. Então, essas 3 áreas, né, a área do Sol, a área de Júpiter, a área de Netuno, que eu já considero na 9, está no signo da 9, que vão ter importância na vida dela. Primeiro, como cantora, ela tinha que ter uma boa voz, tinha que ter um recurso vocal. Então, a presença desses 3 planetas na casa 2 dão a ela condições de cantar. O Júpiter aqui mostra a infância difícil que ela teve, as origens, e uma profunda ligação com os valores da pátria dela, que é a França. Tanto que ela virou uma vedete, e depois ela teve um sucesso internacional, graças ao Netuno, que por aqui já está na 9. Reforçando isso, nós temos o Marte, que é o regente da casa 5, como ela se apresentava no palco, sempre com muita energia, tinha sempre uma presença de palco assim, muito vibrante, e então tudo isso levou-a para um sucesso internacional. Primeiro, ela se restringiu à França, porque ela viveu na época da guerra, inclusive ela continuou cantando enquanto Paris esteve ocupada pelos franceses, de 40 a 44. Alguns acharam que ela era colaboradora dos alemães, mas depois ela afirmou que ela ajudou a resistência francesa. E a carreira dela teve sempre altos e baixos. Ela teve o problema que ela teve foi os relacionamentos. Lua em Vênus na 5, ela teve inúmeros relacionamentos. E alguns terminaram de forma trágica. Por exemplo, ela se apaixonou de Marcel Cerdan, um pugilista, e ele morreu num acidente de um voo que ia de Paris para Nova York para encontrá-la. Então, ela teve uma perda imensa. O ascendente escorpião que dá essa questão de dramaticidade da vida dela. Uhum. Podemos continuar com outra? Podemos. Acho que ficou claro como que constrói a árvore. Faltou falar do Urano, que está em Aquário, isolado na sua casa, e que ela foi uma pessoa sempre alternativa. Ela viveu em bordéis, viveu em prostíbulos, nunca, e devia ter uma expressão bastante alternativa, bastante... Esse Urano, então, ele fica sendo um departamento à parte, porque ele, inclusive, o único aspecto que ele tem no mapa, né, para quem gosta de trabalhar com aspecto, é um quincons, quer dizer, uma energia muito forte na expressão, na verbalização, devia ter uma inteligência acima do comum, mas não se relaciona com ninguém. Então,
devia ter rompantes muito fortes, muito quebrava tudo, né? Para fazer revolucionava tudo, virava a mesa, né? Uhum. Só uma informação para quem está chegando. Quem quiser fazer perguntas, pode colocar via texto ali no chat, que no final, então, eu vou ler as perguntas para o Douglas responder. Tá? Lembrando que esse webinário também vai ficar gravado e vai ser disponibilizado para os associados da CNA. Se não me engano, ele também vai ficar no YouTube por alguns dias aberto, tá? Assim, aberto para todo mundo, tá bom? Pode continuar, Douglas. Bom, agora a gente vai passar para a segunda cantora, que é a Maria Callas. Maria Callas é uma cantora lírica e... Opa, volta. Ela voltou para Edith Piaf. Assim não. Vamos mudar aqui. Entrou. Bom, a história de Maria Callas. Ela nasceu em Nova York no dia 3 de dezembro de 1923, às 6 horas da manhã. Tem um ascendente escorpião, parecidíssimo com o mapa da Edith Piaf, né? Tem um Sol em Sagitário, ascendente escorpião. Porém, tem outras coisas que vão diferenciar. Esse ascendente Sagitário, aliás, ascendente escorpião com Júpiter em Sagitário no ascendente, fez com que ela tivesse um corpo mais obeso. Só que, em 3 anos, ela perdeu 20 quilos. Quando ela começou a se apresentar em óperas, ela fez esse tratamento, perdeu 20 quilos e se tornou um símbolo da moda naquela época. Então, ela tem o Sol em Sagitário, ascendente escorpião e a Lua em Virgem. Vou falar um pouco da história dela. Depois que, aos 15 anos, ela voltou para a Grécia e parece que a mãe era muito exigente com ela, no sentido que ela seguisse a carreira artística na parte de óperas e aí ela continuou, chegou a se apresentar pela primeira vez em Verona, na faixa de 20 anos. E todo mundo reconheceu que ela tinha uma extensão de voz fora do comum, que ia do soprano ao coloratura até o contralto. Então, ela tinha uma técnica muito forte. E era muito exigente. Essa Lua em Virgem, ela era exigente consigo mesma, pelo fato de trabalhar bastante a sua voz, como com as apresentações. Essa questão de muita coisa em Sagitário, ela também, o elemento fogo, provoca, às vezes, uma imposição de vontade fora do comum. Aí ela se casou com um publicitário, um diretor muito mais velho do que ela, e ficou um tempão casado com ele, e a carreira dela ia de vento em popa. Então, ela se conheceu o Aristóteles Onassis, não sei se você lembra, e se encantou com ele e esqueceu, se dedicou totalmente ao casamento e se esqueceu da carreira. E depois, o Aristóteles também se cansou dela, preferiu a Jacqueline Kennedy e ela ficou abandonada. Só que, nessa época, a carreira dela já estava em decadência. Então, o divisor de águas, quando ela se separa daquele produtor italiano e entra por Aristóteles Onassis, ela larga a carreira e começa um relacionamento e se dedica totalmente àquilo.
como faz um ascendente escorpião. Ele se dedica integralmente ao, como a casa daí, dedicação total a você. E aí depois ela entra em depressão, ela tenta voltar aos palcos, mas nos anos que ela esteve com o Narcis, a voz dela já não era a mesma, ela deixou de trabalhar a voz, não seguiu as recomendações médicas. E aí o Narcis morre em 1975 e ela morre 2 anos depois, porque realmente ela devia amar muito essa pessoa e não encontrou razão para viver depois da morte dele. Então vamos para a árvore dela. Ela tem um Júpiter domiciliado, então ele está aqui no topo da árvore. E o Júpiter tem 2 hóspedes ali no signo de Sagitário, o Sol e Mercúrio. Douglas, só uma pergunta. Você sempre, então, começa pelo planeta que está domiciliado? Isso eu esqueci de falar. Você tem 3 opções. Tá. Primeiro, planetas domiciliados vão ter uma força muito grande na árvore. Eles sempre vão estar na parte de cima. Mútua recepção, que nós vamos ver aqui no lado direito do mapa, né? Que é o Saturno em Libra e a Vênus em Capricórnio. Também. E o caso anterior da Piaf, que era múltipla recepção. Pode ser 3, 4. Aí há uma conferência. A energia se distribui por essas casas. Na mútua recepção, vai de um para o outro. Um cuida da casa do outro. Entendeu? Então, uns Legal. ficam... Mas, se tiver algum planeta domiciliado, ele vai estar no topo da árvore. No caso da Piaf, nós víamos o Urano sozinho, domiciliado, sem ninguém. Então, é um compartimento de alta energia e sem relação nenhuma com os outros. Uhum. Tá. Prosseguindo, o Urano, o Sol, aliás, em Leão, tem o Netuno à sua disposição, em Peixes, e este tem o Urano, o Sol em Leão, Sol, Netuno tem à sua disposição Urano em Peixes. Do outro lado, Mercúrio tem a Lua em Virgem e que, por sua vez, tem o Plutão em Câncer, que é o regente ascendente. Então, você vê que o Plutão, na casa 8, fez com que ela modificasse completamente o corpo dela e se tornou um modelo de beleza. Quem pesquisar fotos da Maria Carla, era uma mulher lindíssima, além do talento natural, ela se tornou uma mulher linda. Ela foi atrás disso. Ela fez um tratamento e conseguiu modificar completamente o corpo. Isso aí só tendo um ascendente escorpião para fazer isso. A casa 2, né, nós vemos aí para uma cantora a presença de Vênus em Capricórnio, com Saturno em Libra, que é a outra parte direita, ou seja, ela era muito dedicada na época que ela estava numa boa fase a trabalhar aquilo, concentrada. E tem ali à disposição da Vênus o Marte em Libra, que é o regente da 5. Então, desfilava com elegância. E ela tinha a capacidade de, no palco, mostrar, ao mesmo tempo, uma energia e uma elegância que deixava todo mundo embasbacado. Né? E a presença da Lua em Virgem no meio do céu trouxe-lhe popularidade, mas também trouxe-lhe uma rigidez, uma meticulosidade com tudo que ela fazia. Nada era feito assim, sem o devido cuidado. Ok? Ótimo. Toma água. Tá indo bem, assim, a gente mostrando o exemplo? Tá... Sim. Para mim tá ficando claro, mas se alguém quiser fazer perguntas no chat, tá? Só escrever e eu vou depois passar as perguntas para o Douglas. Será um prazer respondê-las. Agora nós temos a terceira cantora, Janis Joplin. Você vê que eu escolhi todas as cantoras com um final trágico de vida.
Janis Joplin, capricorniana, nasceu no dia 19 de janeiro de 1943, às 9h45, em Port Arthur, no Texas. Tem ascendente aquário, todo mundo sabe que ela era uma cantora que participou do movimento hippie, altamente alternativa, e o Sol na 12, com também Mercúrio e Vênus ali na 12. A Lua em Câncer, junto com Júpiter, na casa 5, e depois ela tem também, na casa 10, essas cantoras, eu sempre, naquela palestra, eu focalizava. Casa 2, recursos vocais. Casa 5, presença de palco. E casa 10, a carreira. Como é que foi a carreira? Tá? E a presença de Marte ali na casa 10, a disposição de Júpiter, que está à disposição da Lua, ela entrava no palco, ela não ia lá para se divertir, ela ia lá para mostrar muita energia. Quem é uma cantora mais atual, as pessoas já devem ter conhecimento das apresentações dela, sempre colocava muita energia em tudo que ela fazia. Então, vamos ver a árvore. Ela tem uma mútua recepção entre Mercúrio em Aquário e Urano em Gêmeos, certo? Uhum. Um está na casa do outro. O Urano em Gêmeos faz na casa 3 ainda, faz com que ela mostre toda essa rebeldia. Ela nasceu no Texas, depois foi para Califórnia, começou a se apresentar em clubes de jazz, primeiro jazz. Ela cantava de tudo, soul, jazz, rock. Então, ela teve 3 grandes bandas. Quando ela chegou, ela começou a se apresentar com The Holding Company, que era um grupo onde ela conseguiu gravar o primeiro disco. Depois ela foi para o Cosmic Blues, gravou outro disco, e quando ela ia gravar o terceiro disco, ela teve uma overdose de heroína. Parece que chegou uma heroína muito forte lá e ela não sabia, e ela foi passar o som, viu passar o som, e ela colocar a voz no dia seguinte, só que foi para o hotel, fez uso da heroína e amanheceu morta. Então, uma perda muito grande, né? Para uma pessoa que tinha tanto talento e podia nos dar muito mais coisas. Então, vamos continuar na árvore. O Mercúrio tem à sua disposição o Saturno, que, por sua vez, traz o Sol, e o Sol tem à sua disposição o Plutão em Leão. Por outro lado, o Urano tem à disposição Vênus, que está na casa 12, e que traz a sua Netuno em Libra. Então, esse acúmulo de planetas na casa 12, em primeiro lugar, ela bebia demais. E, além de beber, ela também gostava de drogas mais fortes, marihuana. Toda aquela turma que morava final dos anos 60, começo dos anos 70, em Los Angeles, fazia uso dessas substâncias que hoje a gente considera proibidas. Uhum. Por outro lado, nós temos a Lua em Câncer, na casa 5, onde você vê que tudo que quando ela ia para o palco, ela colocava a emoção toda dela, toda a música que ela cantava, você via que vinha junto com aquilo lá, todo sentimento. Difícil para uma capricorniana, mas com a Lua em Câncer, ela soltava toda a emoção. Ajudada pelo Júpiter, né, que dá um reforço muito grande, e pelo Marte, que é a outra parte da árvore. Ok? Perfeito. O Álvaro, ele está perguntando o que a retrogradação dos planetas influencia nessa técnica? Não influencia, porque a técnica fala sobre o domínio, sobre a regência
ou seja, quem é o dono. Por exemplo, aqui, o ascendente, o regente do ascendente está em Gêmeos, né? Então, é uma relação direta, não importa se ele estiver retrógrado ou direto, é simplesmente, mesmo retrógrado, ele continua sendo o regente do ascendente. Não importa se ele está em movimento direto ou retrógrado. Certo. Vamos em frente? Pode ir em frente. Nós vamos passar agora para outra cantora, para nós continuarmos exemplificando a técnica e, no fim, a gente pode atender as perguntas. Essa já é uma cantora mais conhecida de todos nós, uma cantora atual. Cher. É a minha primeira vez, vocês têm que ter uma certa consideração com... Elis Regina Carvalho Costa. Elis Regina, ela nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no dia 17 de março de 1945, às 14h10. Então, a Elis tem um Sol em Peixes, né, ascendente Câncer, e a Lua em Touro. Nós vamos ver que eu a considero a melhor cantora depois dos anos 60, pelo menos a minha opinião pessoal. Não sei se e muitos dos críticos concordam com essa opinião. Aqui, no mapa dela, nós temos a casa 2 em Leão, com Plutão ali. Então, ela era uma pessoa muito magnética, muito magnética. Ela tinha a capacidade de absorver a atenção dos participantes quando ela cantava. Nós temos na casa 5, Escorpião, e o Plutão reforça esse magnetismo. E emoções profundas, né? Tem músicas que ela canta que nos remetem a uma situação de profunda emoção, que só ela podia cantar. Vários exemplos aí que ela se colocava no máximo da sua emotividade para cantar. E tem aqui Vênus em Touro e a Lua em Touro. 2 planetas, a Lua à disposição aqui na árvore, a Vênus domiciliada, e a Lua em Touro, exaltada, ambas na casa 10. Então, ela cantava bem e cantava com emoção. A Lua ali dá um reforço emocional. Além do que, a Lua era o regente do ascendente. Mas, depois tem o Saturno. A Lua tem à sua disposição Saturno quase no ascendente, ali bem próximo ao ascendente. Então, é uma pessoa que ela teve que se trabalhar muito, porque o corpo dela... Ela foi amiga do Lenny Dale, né? A vida dela é muito interessante, porque ela foi precoce, começou a cantar muito cedo na rádio, lá em Porto Alegre, depois foi para o Rio, lutou bastante, não foi nada fácil o começo da vida dela, e ela conseguiu gravar alguns discos, se apresentou no Beco das Garrafas, sob a direção do Miele Boscoli, e ali ela conheceu o Lenny Dale, que era um coreógrafo americano, que conseguiu tirar essa rigidez corporal e fez com que ela se soltasse no palco. No começo, quem lembra da Elis, ela se apresentava, parecia uma borboleta, girava os braços. Então, o Lenny Dale, que depois fez a peça muito conhecida, Dixie Croquettes,
que era uma peça de dança, principalmente, ele deu uma trabalhada nesse Saturno que enrijecia o corpo dela. À disposição também de Vênus, nós temos um Netuno em Libra, aqui na casa 3, reforçando essa expressão emocional que ela tinha, e o Netuno traz o Sol na 9, tanto que ela fez um sucesso internacional muito grande, foi cantar no Olympia, cantou na Suíça, cantou em diversos locais com grande sucesso. E o Sol traz à disposição dele o Plutão, que é um reforço. Sempre um Plutão à disposição do Sol é um reforço energético. Do outro lado, nós temos aqui... aqui nós temos aquele negócio que eu chamo para você múltipla recepção, que é Urano em Gêmeos, à disposição de Mercúrio em Áries, que está à disposição de Marte em Aquário, que, por sua vez, fecha o ciclo com Urano em Gêmeos. Esse é o lado pimentinha dela. Lembra que ela tinha esse apelido? Que ela sempre tinha uma resposta atravessada, ela não levava desaforo para casa, e também dá um probleminha aqui, com o Urano próximo a 12, do final da vida dela, que ela teve uma overdose de cinzano com cocaína, né, e morreu desse problema de uso de substância proibida. Por fim, nós temos aqui o Mercúrio, o Júpiter em Virgem, onde ela mostra a questão de meticulosidade dela, todos os trabalhos que ela fez, os shows que ela apresentou, o repertório que ela escolhia, ela tinha muito cuidado em escolher tudo isso, e ela não cantava qualquer coisa. Então, por isso que a obra dela, até hoje, permanece como sendo uma das melhores coleções da música popular brasileira. Maravilha. Ok? Ok. Vamos para a próxima? Podemos seguir, porque não tem mais nenhuma pergunta por enquanto. A quinta, mas não menos importante. Não é essa. Não é a M? É a M, eu acho que eu fiz alguma coisa. Foi a M que entrou. M? Ué, aqui para mim não veio. Vamos ver aqui, agora vai. Aqui. Estão vendo a M? Ainda não. Não? Probleminhas. Vou aproveitar enquanto você entra para perguntar se essa árvore, se tem algum software de astrologia que já monta essa árvore ou não. Não. Não, tem que ser na mão mesmo. Na mão. Tá. Esse é o método artesanal. Pelo menos eu não conheço, tá? Tá. Entrou, tá? Amy Winehouse. Amy Winehouse, ela é uma virginiana, né? Ela nasceu no dia 14 de setembro de 1973, em Enfield, na Inglaterra, às 22h25. Ela é uma virginiana com Mercúrio em Virgem, que também é o regente do ascendente Gêmeos, e a Lua em Capricórnio, na 7. Ela tem também uma precocidade, a família era toda de músicos, tinha uma tia que pagou para ela aprender um pouco de canto lírico,
E ela foi considerada uma revelação na música inglesa, tanto que vários achavam que ela cantava igual às negras americanas, ela tinha uma voz muito boa. Agora, para quem gosta de aspecto, nós temos aqui um Sol, quadratura ascendente, junto com Mercúrio, quadratura Netuno na 7. Então, a gente vai ver o que significa isso. Primeiro, nós vamos para a árvore. O Mercúrio é o rei da cocada preta aqui. Ele está em Virgem, domiciliado, à sua disposição. O Sol, que tem aqui, na casa 4, Marte e Vênus, em Leão, que dá um pique energético muito bom para ela, que tem à sua disposição, a Vênus tem à sua disposição o Plutão no final de Libra, que traz com ele o Saturno em Escorpião, e, por sua vez, traz a Lua em Capricórnio. Uma coisa importante, nesse caso, vou aproveitar para falar, é que, ao mesmo tempo que o topo da árvore é uma parte bastante energizada, aqui, o último escalão, é a parte que mais sofre, entendeu? E a gente vai ver que ela começou a cantar, fez aquele sucesso muito grande, que é o He Had, né? E aí ela, num relacionamento que ela teve, foi o cara que apresentou as drogas. E ela deixou de ser profissional por causa desse relacionamento. Então, esse apego a outra pessoa da casa 7 fez com que ela tivesse muitos problemas profissionais, tanto que na última apresentação dela, em 2011, ela foi em Portugal, o pessoal falava que ela era uma pessoa trôpega, que não sabia cantar, que não conseguia se expressar, que ela já não estava em condições. A droga fez tanto mal para ela que ela já não conseguia se apresentar em público. Tudo devido a um relacionamento que ela teve com um técnico da equipe dela que fez muito mal. E isso aí reforça a tese de que os aspectos também devem ser observados, né? Do outro lado da árvore, nós temos o Júpiter em Sagitário, na casa 6, que tem consigo Urano em Sagitário e Netuno em Sagitário. A causa da doença dela foi excesso. Excesso do quê? Você tem um Júpiter junto com Urano. Excesso de radicalismo, excesso de coisas alternativas, de todas essas coisas. E faleceu, infelizmente, devido a ela estava há muito tempo sem nada, aí tomou um porre e, já com a saúde bastante debilitada, veio a falecer. Podemos continuar agora, de outra forma? Podemos. Tem um comentário do Fausto Paiva dizendo que o software, eu acho que é Zetlight, não sei se é assim que se pronuncia, que ele monta essa árvore. Que bom, que bom. Vou atrás desse software, então, porque até agora eu só fiz na mão. Na mão e no sentimento. Podemos continuar, Douglas. Então, através desses exemplos, a gente vê que, no caso dessas cantoras, todos aqueles planetas que estavam no topo da árvore mostram que a energia da pessoa foi carregada para aquelas áreas do mapa onde ele se situa. E, ao passo que aqueles que estão embaixo é uma área de difícil trabalho, né? Um lugar que há uma grande dificuldade em se trabalhar aquela questão, porque não tem energia. Dentro da escala de valores do mapa, ela está em último lugar. Então, a pessoa precisa de muito mais força para poder... muito mais... você tem que colocar muita coisa ali e ali não tem. Então,
você começa a sentir dificuldade naquela área específica. No caso da Amy, foi no relacionamento. Tanto que ela acabou tendo grandes problemas de saúde por causa de um relacionamento. Né? Era a Lua que estava lá embaixo, né? Na parte de baixo. Embaixo, na casa 7, junto com Netuno, próximo ao Netuno. E aí você falaria o que para o seu cliente quando você vê que tem esse planeta lá embaixo? Como é que você explica isso para o seu cliente? Por exemplo, quando você faz uma medição dos elementos, todo mapa tem X de fogo, X de água, X de ar e X de terra. Se a pessoa tem dificuldade no fogo, o que você aconselha? Que ele comece a utilizar mais o corpo, que ele comece a fazer exercício, que ele entre em contato com esse elemento. No caso dessa pessoa que tem aquela dificuldade, aquele planeta lá no último lugar, o que você vai aconselhar? No caso da Amy, você teria que trabalhar melhor os seus relacionamentos. Então, tudo é uma questão específica. Onde falta energia, tem que ter uma atenção especial. Onde sobra, onde está lá o planeta domiciliado, bonitão, ali você não precisa fazer nada, ele faz sozinho. Agora, onde falta, ali você tem que ter uma preocupação maior. Então, toma cuidado com o tipo de pessoa que você atrai, né? Que, no caso da Amy, evidentemente. Né? Mas a gente pode ver em cada mapa qual que era a deficiência e qual era o cuidado, o procedimento que a pessoa ia ter que adotar. Tá. Posso ler algumas perguntas aqui? Pode. A Débora está perguntando, quando você tem 2 ou 3 árvores, como a gente viu ali alguns exemplos, né? Como se determina a que tem prevalência? Porque uma é porque o planeta está domiciliado, né? A outra tem mútua recepção. Então, como é que você determina qual delas tem prevalência? Sempre a melhor prevalência vai ser quando tiver algum planeta domiciliado. Mas nem todas as pessoas têm planeta domiciliado. Só os leoninos, por exemplo, que têm um planeta domiciliado natural, né? Que faz com que eles brilhem cada vez mais. Mas quando tem 2 compartimentos, você vai ver o que acontece em quais as áreas do mapa que ele trabalha e o que acontece em outro. Onde tiver mais energia, vai ser fácil, porque a pessoa já tem aquela facilidade natural. Agora, se tem, por exemplo, uma múltipla recepção, aí tem que se tomar o cuidado de ver quais os elementos envolvidos e que trabalho que tem que ser feito para que haja uma harmonia entre esses participantes, por exemplo, da múltipla recepção. Tá, entendi. Não é tão simples assim, né? O Fausto está perguntando se Vênus em Libra na casa 4 é o dispositor final. Eu não sei se ele está falando de algum dos exemplos agora, eu não me lembro. Mas a pergunta é, se Vênus em Libra na casa 4 é o dispositor final, o que significa dispositor final? Bom, Vênus em Libra, ele está domiciliado, né? Então, a pessoa que tem esse elemento, Vênus em Libra na casa 4, ela nasceu para harmonizar o ambiente familiar, entendeu? E aí, quais as coisas que ela vai ter que fazer, aí você vai ver o restante da árvore. Quais os instrumentos que ela utiliza para chegar a essa missão que ela tem, que é de harmonizar a questão familiar, ou trabalhar os bens familiares, né? Em Libra, geralmente, é relacionamento. Se fosse Touro, né, domiciliado, já seria mais a parte dos bens. Tá. Entendi. Tem aqui o Davi, não sei se é David ou Davi, ele compartilhou o link para o pessoal baixar aí, então, aquele programa que dá para fazer. Maravilha. Tá? Depois também eu vou colocar em destaque lá no YouTube.
Bom, a gente está chegando aí às 9h30 da noite, quase 1h30 de webinário. Eu acho que foi, sim, muito proveitoso. Douglas, deu para entender bem aí as explicações. Eu acho que os exemplos ajudam a deixar muito claro, né? Então, é sempre bom ver os exemplos funcionando no mapa de pessoas reais, pessoas principalmente públicas, né, que a gente conhece. E eu não tenho mais nenhuma pergunta nesse momento, então se realmente não surgir mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar. Eu vou abrir para você fazer aí alguma consideração final que você queira e também deixar os seus contatos, se você quiser, para Eu quem vou está nos colocar assistindo. aqui, eu vou compartilhar os meus contatos. Opa, não é isso. Tem o teu livro também, se quiser falar um pouquinho dele. O livro O Anel do Nibelungo, Conflito entre o Amor e o Poder. Mas as pessoas podem me encontrar no Facebook, eu publico diariamente imagens de arte relativa à mitologia, astrologia. Tem a página também no Facebook, Mitologia e Arte. Eu escrevo no site Grupo Meio do Céu da Cláudia Araújo, Astrologia e Arte, e tem o bom e velho e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à sua árvore pessoal, por favor, me mande, que eu ajudo a montar. Se tiver alguma dúvida quanto ao funcionamento, também posso vir a esclarecer. Perfeito, maravilha. Muito obrigada, Douglas. Foi um prazer, uma honra ter a sua presença aqui conosco no webinário da CNA. Obrigada a todos que participaram. Lembrando que esse webinário vai ser disponibilizado no YouTube por alguns dias e depois ele vai para a plataforma da CNA para quem é associado da CNA. Quem não for associado, quiser se associar, tá? Pode entrar em contato através do e-mail contato@cnaastrologia.org.br. Deixa eu ver se a Débora, que é a nossa presidente, se ela quiser falar. Débora, você tá nos ouvindo? Tô sim, ouvindo. Agradeço, Douglas, pela sua presença, realmente foi muito bom. Agradeço também a Kátia pela moderação, pela apresentação, foi ótimo. E queria aproveitar e reforçar o convite a vocês se associarem à CNA. A CNA é uma associação que representa os astrólogos no Brasil inteiro e ela precisa de todos fazendo parte e participando para o crescimento da associação, para o crescimento da nossa profissão. E a gente está lá à disposição para tirar dúvidas, esclarecer e falar sobre as vantagens de se associar. O Douglas é o diretor financeiro da associação, é importante reforçar isso, é o homem que faz a ligação, o meio de campo, para as pessoas se associarem também. Então, muito obrigada, Douglas, muito obrigada, Kátia, e muito obrigada a todos os ouvintes. Tá? Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar esses conceitos e espero que, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Obrigada, Douglas. Obrigada a todos. Boa noite. Então, a gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.